Bem-vinda de volta a uma 10ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata de equações e sistemas lineares. Nessa quarta parte da aula, veremos como resolver alguns problemas envolvendo sistemas lineares usando o método da substituição. Tomemos como primeiro exemplo esse sistema mostrado aqui em nossa folha quadriculada. Repare que se trata de um sistema com duas equações e duas incógnitas, que são x e y. Como você sabe, o método da substituição é dividido em 4 passos, dos quais o primeiro consiste em escolher uma equação e nela isolar uma variável. Não importa qual equação nem qual variável, o importante é que isolemos uma variável em uma equação. Nesse nosso exemplo, escolhemos isolar x na primeira equação. Vejamos como fazer isso. Repetirei aqui a primeira equação. Para isolar x nessa equação, vamos somar 2y aos seus dois lados. Desse jeito, obtemos do lado esquerdo 5x menos 2y mais 2y e do lado direito 10 mais 2y. Como menos 2y mais 2y é igual a zero, passamos a ter do lado esquerdo apenas 5x. O lado direito, naturalmente, continua o mesmo. Finalmente, para isolar x do lado esquerdo, resta-nos dividir os dois lados por 5. Aí está, o lado esquerdo passa a ser 5x sobre 5 e o lado direito 10 mais 2y sobre 5. Assim, do lado esquerdo resta apenas x e o lado direito naturalmente é mantido. Agora vamos reescrever o lado direito da equação separando o termo constante daquele que envolve y. Para tanto, devemos notar que aqui temos a soma de duas frações que têm um denominador comum 5. Simplificando então a primeira fração, temos x igual a 2 mais 2y sobre 5. Completamos assim o primeiro passo da resolução do sistema. No nosso segundo passo, vamos substituir o x que acabamos de obter na segunda equação. Observe que eu já reproduzi essa segunda equação aqui na nossa folha quadriculada. Sabendo então que x é igual a 2 mais 2y sobre 5, podemos escrever menos 3, que multiplica 2 mais 2y sobre 5, mais 4y, igual a 8. Note então que x foi substituído por uma expressão que envolve y. Assim, obtivemos uma equação que só depende de uma variável. Vamos então simplificar essa equação aplicando do lado esquerdo a propriedade distributiva. Obtemos assim menos 6 menos 6y sobre 5 mais 4y igual a 8. Passemos agora então ao passo 3, que consiste em resolver essa equação na variável y. Observe que a equação foi reproduzida aqui embaixo. Para começar a resolução dessa equação, vamos somar 6 unidades aos seus dois lados. Obtemos assim uma equação na qual não há termo constante do lado esquerdo e o lado direito passou a ser 14. Agora que só temos termos na variável y do lado esquerdo, vamos efetuar a soma que existe ali, lembrando das regras de soma de frações com denominadores diferentes. Usando essas regras, conseguimos escrever o lado esquerdo usando um denominador comum, 5, e o lado direito continua sendo 14. Vamos agora simplificar o lado esquerdo somando os termos do numerador. Obtemos assim 14y sobre 5 e do lado direito 14. Finalmente, completaremos esse passo isolando o y do lado esquerdo. E isso é feito multiplicando os dois lados da equação por 5 e dividindo ambos os lados por 14. Obtemos assim essa nova equação. Reparando agora que do lado esquerdo temos 5 sobre 5 e também 14 sobre 14, notamos que o lado esquerdo se resume a y. Já do lado direito, como temos 14 sobre 14 e isso vale 1, temos como resultado o número 5. Muito bem. Chegamos assim ao valor de y, que é uma parte da solução deste problema. Resta-nos agora apenas o quarto passo do método, que consiste em determinar o valor de x. E como encontramos o valor de x? Recorrendo àquela equação obtida no final do passo 1. Vamos repetir essa equação aqui embaixo. Substituindo agora nessa equação o valor de y por 5,
que é o valor dado pelo passo 3, obtemos x igual a 2 mais 2 vezes 5 sobre 5. Efetuando essa conta, obtemos então x igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Assim, agora temos finalmente o par xy que resolve o sistema. X igual a 4, y igual a 5. De fato, deveríamos fazer um último passo que consiste na conferência do resultado, mas eu deixarei essa tarefa a cargo do espectador. Não se esqueça, entretanto, de fazer essa conferência usando as duas equações originais do sistema. Vamos resolver agora um exercício um pouquinho mais complicado, no qual é preciso primeiramente formular o problema antes de resolvê-lo. Nesse problema, temos uma consumidora que se depara com dois tipos de cebola em um supermercado. A pequena, cuja unidade pesa aproximadamente 25 gramas, e a grande, que tem peso aproximado de 200 gramas. O enunciado diz que a consumidora levou, ao final, 40 unidades que pesaram 1.700 gramas, ou 1,7 kg. E nós desejamos saber quantas cebolas pequenas e quantas cebolas grandes a consumidora levou. Nesse nosso problema, as variáveis representarão o número de cebolas pequenas que a consumidora levou, que chamaremos de x, e o número de cebolas grandes, que chamaremos de y. Afinal, essas são as incógnitas do problema. Além disso, o enunciado nos dá duas informações relevantes: o número total de cebolas, que é 40, e o peso total da compra, que é 1.700 gramas. Observe que, se cada cebola pequena pesa 25 gramas e a consumidora levou x cebolas pequenas, então o peso total das cebolas pequenas que ela levou vai ser igual a 25x, que é o produto do peso de uma cebola pelo número total de cebolas. De forma análoga, podemos dizer que, se a consumidora levou y cebolas grandes e cada uma pesa 200 gramas, então o peso total das cebolas grandes que a consumidora comprou é igual a 200y, que é igual ao produto do peso de uma cebola grande pelo número de cebolas. Dessa forma, conseguimos escrever uma equação associada ao peso total das cebolas. Escrevamos aqui o peso total das cebolas pequenas, somemos a isso o peso total das cebolas grandes e igualemos isso ao peso total da compra, que é 1.700. Note que todos os termos que aparecem nessa equação são dados em gramas. Agora, vamos escrever uma segunda equação associada ao número total de cebolas. Se a consumidora levou x cebolas pequenas e y cebolas grandes, então ela levou x mais y cebolas. E essa soma tem que ser igual a 40, que é o número de cebolas fornecido no enunciado. Obtemos, assim, um sistema com duas equações e duas incógnitas, que são as variáveis x e y. Reproduzir aqui em cima o nosso sistema linear. Vamos então resolvê-lo usando o método da substituição. Nesse caso, o nosso primeiro passo consistirá em isolar x na segunda equação, porque essa é uma tarefa que parece mais simples do que isolar uma variável na primeira equação. Copiamos, portanto, aqui embaixo a segunda equação. E para isolar x, subtraímos y dos dois lados da equação. Subtraindo y do lado esquerdo, obtemos simplesmente x, e subtraindo y do lado direito, encontramos 40 menos y. Obtivemos, então, uma equação na qual x está isolado do lado esquerdo. Assim, podemos passar ao segundo passo, que consiste em substituir essa expressão de x na primeira equação. Copiemos aqui a equação. Substituindo, então, nessa equação x por 40 menos y, obtemos 25, que multiplica 40 menos y mais 200y igual a 1.700. Repare, então, que a nossa nova equação depende apenas da variável y, de modo que é fácil resolvê-la. E a sua resolução será feita no nosso próximo passo.
A primeira medida para resolver essa equação na variável y consistirá em aplicar a propriedade distributiva do lado esquerdo. Assim, obtemos 25 vezes 40, que é 1.000, menos 25 vezes y, mais 200y, igual a 1.700. Agora, vamos simplificar essa equação subtraindo 1.000 dos dois lados. Aí está a equação resultante. Faremos, então, uma nova simplificação do lado esquerdo, somando os dois termos que envolvem y. Obtemos, então, 175y igual a 700. Para prosseguir, vamos agora dividir os dois lados por 175. Obtemos, assim, y igual a 700 sobre 175, que, por sua vez, é igual a 4. Este é, portanto, o número de cebolas grandes que a consumidora levou. No nosso quarto passo, vamos agora obter o valor de x a partir do valor de y recém-encontrado e da expressão obtida ao final do passo 1. Repetindo, então, a equação do passo 1 aqui embaixo, obtemos x igual a 40 menos y, e sabendo que y é igual a 4, isso passa a ser x igual a 40 menos 4, de modo que x é igual a 36. E esse é o número de cebolas pequenas que a consumidora levou. Observamos, portanto, que ela levou 36 cebolas pequenas e 4 cebolas grandes. Para completar a resolução do problema, você, espectador, deve conferir se esses valores obtidos satisfazem as equações originais do nosso sistema linear.